Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui no nosso momento de glória, especial Fruto do Espírito, uma série sobre o fruto do Espírito. Já falamos algumas partes desse fruto, algumas virtudes desse fruto, já falamos sobre o amor, já falamos sobre a paz, sobre a alegria, que é o gozo, e sobre a longanimidade. Hoje eu escolhi falar de duas partes do gomo, duas partes do fruto, duas virtudes ao mesmo tempo, para que seja de mais fácil entendimento, e elas estão relacionadas, que é a benignidade e a bondade. Você sabe qual é a diferença? Vamos primeiro ler a palavra oficial dessa série. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Primeiro eu vou explicar a diferença entre bondade e benignidade. A benignidade é uma espécie de caráter, de um sentimento, de uma intenção. A bondade é uma execução. Então, eu sou boa, eu sou uma pessoa de bom caráter, tenho boas intenções, eu sou benigna e eu tenho essas intenções e executo essas intenções, eu sou bondosa. Então, muitos de nós, independente de religião, de credo, de cor, de forma, de classe social, tem boas intenções, mas não faz nada, não tem nenhuma atitude. Então, o Senhor, eu creio que quando ele fala do fruto do Espírito, nós temos que ter todo o fruto. Eu já falei isso para vocês, não são fragmentos. Nós temos que ter todo o fruto. Então, o Senhor espera que eu tenha boas intenções, que eu tenha um bom caráter, porque eu vou ter bons pensamentos, mas não apenas isso, mas que eu também seja bondosa, que eu execute, que eu auxilie, que eu ajude as pessoas. Por que que a benignidade é tão importante? Porque, como eu disse para vocês, são pensamentos. O que é bom, o que é lícito, o que é agradável, nisso pensai. Às vezes, meus irmãos, a gente fala tanto de pecado, mas o pecado ele começa na nossa mente. E alguém que tem o fruto do Espírito, que tem a benignidade, ela tem os pensamentos transformado. Ela tem a mente transformada. Já falamos sobre isso em outras ministrações, sobre a metanoia, sobre a mudança de mente. Então, fruto do Espírito tem metanoia, tem mudança de mente. Nós temos uma mente saudável, uma mente sã, uma mente firmada no Senhor, com propósitos bons. É óbvio que nós somos sujeitos a ter pensamentos ruins, a vir setas, a vir coisas, mas aí cabe a nós alimentar ou não esses pensamentos. E aí você fala, Vanessa, mas como que eu vou tirar um pensamento da minha cabeça? Lendo a palavra do Senhor, ouvindo louvores, orando a Deus. Eu vou falar por experiência própria. Às vezes vem pensamentos depreciativos, pensamentos que querem nos levar aí a desacreditar daquilo que Deus tem falado. E aí nós vamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é um renovo. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, quando eu falo que fruto do Espírito é essa benignidade, o fruto do Espírito é esse caráter benigno, é essa pessoa que tem pensamentos transformados em Deus. Às vezes, meu irmão, a gente não precisa falar nada. O nosso olhar, nós olhamos para alguém, nós olhamos para uma situação, a nossa mente está ali maquinando contra o mal. E aí nós estamos sendo que instrumentos do inimigo. Nós estamos agindo com as obras da carne. E não é isso que Deus espera de nós. E afinal, ok, eu já entendi. Então, benigno é pensamento, é sentimento, é caráter. E a bondade? A bondade é ação. E eu separei uma palavra aqui que exemplifica da melhor forma possível essa ação. Vamos lá ler aqui juntos? Você já pegou sua Bíblia? Toda vez que você assistir os meus vídeos, por favor, venha com a sua palavra, venha com a Bíblia para que você possa me acompanhar. Vamos aqui, livro de Lucas, capítulo 10, eu vou ler o versículo
30, 31, 32 e 33 e 34, que é o bom samaritano, a epígrafe deste texto, e já logo diz, já fica a dica para vocês sobre o fruto do Espírito, que é o bom samaritano, um homem que tem a qualidade, a virtude do fruto do Espírito, que é a bondade. E diz assim, a partir do versículo 30. Jesus prosseguiu diante, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubar e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixaram-o semi-morto. 31. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e passou de largo. 32. Também vinha um levita por aquele mesmo lugar e, vendo, também passou de largo. 33. Certo samaritano, que seguia pelo seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. 34. Chegando-se, passou-lhe nos ferimentos, aplicou óleo e vinho e colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. O Senhor conversando aqui com um intérprete da lei que falou, né, Senhor, o que eu faço aí, né, como que eu vou ser bom, como que eu vou guardar o reino dos céus, como eu vou entender? O Senhor falou, cumpre a lei, cumpre a palavra. Ele falou, já faço isso. E aí ele fala, mas Senhor, como assim amar ao meu próximo? O Senhor falou, você tem que amar ao seu próximo como a ti mesmo. E ele falou, mas Senhor, quem é o meu próximo? E aí o Senhor explica através dessa parábola. Mas vamos lá. Nós temos um sacerdote, nós temos um levita e nós temos um samaritano. O sacerdote poderia ser alguém que tinha o fruto do Espírito, sim. Por que não? Mas será que ele tinha o fruto da bondade ou só da benignidade? Porque ele, sendo sacerdote, conhecia a lei, conhecia a Torá. Então ele conhecia o Senhor. Mas talvez ele não tinha o fruto do Espírito da bondade. Ele não tinha todo o fruto, só apenas fragmentos dele. Ele poderia conhecer a lei, mas ele viu aquele homem caído nesse estado que ele fez, passou de largo. Da mesma forma, um levita. Um levita, nós temos o entendimento diante da palavra do Senhor, que era alguém que servia no templo. Os levitas eram responsáveis por cuidar do templo, né? A gente vê ali, desde o tempo de Moisés, o Senhor separou os levitas, que a gente confunde hoje muito o levita com aquele que canta. E biblicamente isso não tem nenhum sentido, meus irmãos. Por isso que é tão importante nós lermos a palavra. Né? Os levitas, eles tinham outro chamado de cuidar ali do templo, de servir no templo. E nós vemos que esse levita, sendo um levita, também conhecia aí, poderia ter essa questão de também ser uma pessoa de bom caráter. Mas o que ele faz? Ele também passa de longe. E aí nós temos um samaritano. O Senhor falou exatamente sobre o samaritano por conta da questão entre os samaritanos e os judeus, que não eram próximos, que tinham contendas entre si, pensamentos diferentes, tribo do norte, tribo do sul. Mas, né, a capital de Samaria, capital de Jerusalém. Mas aí o Senhor fala de um samaritano. Esse samaritano, da mesma forma que o levita e o sacerdote passa por aquele homem, mas o que ele faz? Ele cuida das suas feridas, coloca óleo, coloca vinho, coloca uma atadura, coloca ele sobre os seus ombros, sobre o seu animal e o leva a uma hospedaria, paga na hospedaria. Então, ele não é apenas uma pessoa que é benigna, ele não tem apenas pensamentos bons, ele não tem apenas uma boa intenção, um bom caráter, ele também tem atitude. E fruto do Espírito é ter atitude. O Senhor espera que eu, Vanessa, tenha bons pensamentos, que eu tenha um bom caráter. Mas o Senhor também espera que eu, Vanessa, e que você que está me ouvindo, também seja bondoso. Que você execute aquilo que vier à tua mão. Faça conforme as tuas forças. O problema é que vem a nossa mão e nós não fazemos nada. Nós cometemos, além de não termos o fruto do Espírito, nós cometemos o pecado da omissão. Nós cometemos esse pecado que nós simplesmente fingimos que nada está acontecendo e nós muitas vezes podemos fazer alguma coisa,
O sacerdote e o levita poderiam ter feito alguma coisa. Vamos imaginar que eles não tinham condições, nenhum denário para pagar uma hospedaria, mas eles poderiam ter ajudado. O homem estava semi-morto, jogado na estrada. Poderia ter, mas olha, no que eu posso ter um pouco d'água, passado alguma coisa nas suas feridas, coberto as feridas para que um bicho não viesse. Alguma coisa, meus irmãos. Mas ele simplesmente, sabe quando a pessoa atravessa a rua? Sabe quando às vezes você tá vendo uma pessoa que você fala, eu não gosto daquela irmã, atravessa a rua? Exatamente, eles fizeram isso. E meus irmãos, o Senhor não se agrada disso. A gente já passou 10 minutos nessa palavra, é uma palavra muito maravilhosa, mas eu quero falar ainda um pouco mais fundo sobre a bondade. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Van, o que tem a ver ser grato com a palavra de hoje? Uma pessoa que tem o fruto do Espírito, da benignidade e da bondade, ela é grata. E eu quero chegar um pouco mais fundo. Nós hoje temos a péssima mania de nos compararmos. Nós comparamos a vida, nós comparamos o casamento, nós comparamos os filhos, nós comparamos a casa, nós comparamos tudo, ministério, roupa, cabelo, e não somos gratos. Por quê? Tem um ditado no mundo que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E quando nós temos o fruto do Espírito, nós temos a benignidade e a bondade, nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. Falaram assim, bom mestre, falaram a Jesus, bom mestre, e Ele fala, por que bom? Bom é somente Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele, além da intenção, Ele é o executor da minha e da tua vida. E quando a gente só olha achando que o outro tem algo melhor, sempre vendo que do outro é melhor, almejando ter do outro, nós não reconhecemos a bondade de Deus. E isso é falta de fruto do Espírito. Hoje eu estava pensando sobre essa palavra, meditando, eu fico pensando e meditando, falando com o Senhor, para que o Senhor me dê um entendimento, visto que eu não tenho capacidade alguma, tudo vem de Deus. E eu fiquei pensando, quando a gente faz uma postagem, né? Eu posto às vezes fotos no meu status, na minha rede social, eu não tenho muitas redes sociais, apenas uma. Não gosto, eu acho que não tem muito sentido eu ficar vendo a vida das pessoas, eu acho que não tem sentido isso para mim. E eu acho que eu tenho que colocar coisas saudáveis diante dos meus olhos, e não cobiça, e não, nossa, porque tal irmã tem, porque eu não tenho, ficar uma comparação desnecessária. Eu já tenho esse entendimento há muitos anos, graças a Deus. E eu fico pensando, quando a gente está olhando uma foto e a gente vê uma viagem maravilhosa, a gente tá faltando fruto do Espírito. Porque nós estamos na nossa mente falando, olha, ela tem ou não tem, ela conseguiu, mas por que ela conseguiu? Mas tá faltando fruto do Espírito em nós. Está faltando fruto do Espírito em nós. E nós começamos a questionar o porquê o outro tem, o porquê o outro não tem, porquê nós não temos, porquê nós isso, porquê nós aquilo. E isso, meu irmão, nos impede de ser gratos. Isso nos impede de ter gratidão. E isso nos impede de ter o fruto do Espírito da benignidade. E isso nos impede de ter o fruto do Espírito da bondade, porque os nossos pensamentos ficam limitados e condicionados à cobiça, e condicionados à inveja, e condicionados à ingratidão. Você tem o fruto do Espírito, você tem o amor, a paz, você tem a benignidade, a bondade, a longanimidade, você tem o fruto do Espírito, a alegria de servir a Deus, a alegria de ser grato por tudo aquilo que você tem. Quando eu era estéril, o meu maior sonho era ser mãe. E eu orei muitos anos para ter os meus filhos. Eu tinha uma promessa. E se você me falasse, você quer conhecer todo mundo, eu ia falar, não, eu quero ser mãe. Você quer morar num palácio? Eu ia falar, não, eu quero ser mãe. O que você quer? E eu respondia para você, eu quero ser mãe. E hoje nós vemos as pessoas, principalmente em relação às coisas materiais, a viagens, a roupa, a fama. E nós falamos, essa pessoa é feliz porque ela viaja.
Essa pessoa é feliz porque ela é conhecida. Essa pessoa é feliz. E não, meus irmãos, não. Isso não é alegria. Cuidado com o que você tem cobiçado. Cuidado porque você não tem valorizado aquilo que Deus tem dado a você. Ao invés de você valorizar a sua vida, a sua família, aquilo que o Senhor tem dado a você, você fica olhando o quintal do outro, o jardim do outro, e não olha para o seu. E você tem o fruto do Espírito? Medite nessa palavra, que o Senhor possa falar com você da mesma forma que o Senhor tem falado comigo. E não apenas tenha pensamentos, mas execute aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem preparado para você. Fique com essa palavra, vamos continuar aí nessa série sobre o fruto do Espírito. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Compartilhe essa palavra, nos siga no canal, passe para o maior número de pessoas que você puder e seja abençoado. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.